Recebo muito uma pergunta lá no meu Instagram. Como alfabetizar uma turma de terceiro ano que estão com diferentes níveis de escrita? E é sobre este assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, nesse vídeo eu vou te passar 5 sugestões que você pode estar desenvolvendo com a sua turma para fazer uma mediação coletiva para que todos avancem. Se estamos falando sobre níveis de escrita, hipóteses de escritas que as crianças fazem, precisamos fazer essa avaliação para saber em qual nível de escrita estão as nossas crianças. Então, eu fiz um aulão falando sobre níveis de escrita. Se você quer assistir, eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês. Eu deixei lá esse aulão, ele é grande, mas ele vale a pena, tá bom? Então, se você não sabe fazer essa avaliação, vai lá e assiste esse vídeo, depois volta aqui. Sugestão número 1, trabalhe com a consciência fonológica, trabalhe com o ensino explícito do alfabeto, trabalhe com a instrução fônica. Então, a gente precisa fazer essa mediação coletiva, tá? Dessas 3 coisas básicas para a gente desenvolver a alfabetização, tá? Que é a primeira coisa é a consciência fonológica. Então, o que é a consciência fonológica? Consciência fonológica é a capacidade da criança perceber os sons da fala e manipular elas nas palavras, tá? Então, ela precisa associar que as letras representam um som da nossa fala. E a gente precisa ensinar o alfabeto, que é a base do nosso sistema de escrita. Então, falando o nome da letra e o som da letra, porque a letra representa um som. Então, todas as coisas têm nome, mas as letras também têm nome e têm som. O que é a consciência fonológica? A consciência fonológica é a criança perceber, a capacidade que ela tem de perceber os sons da fala e manipular nas palavras. Então, assim, eu trabalho com um conjunto de atividades que vão desenvolver a consciência fonológica. Consciência de aliterações, que é? É os sons iniciais iguais das palavras. Para fazer essa mediação, eu preciso trabalhar com aliterações, eu preciso trabalhar com a consciência silábica, que é contar os pedacinhos das palavras, e eu preciso trabalhar com a consciência de rimas, que é os sons finais iguais das palavras. Sabendo disso, vamos para a sugestão número 2. A sugestão número 2 é que você não inicie a sua aula enchendo o quadro de atividades. Primeira coisa, você precisa ter a sua sala um ambiente alfabetizador, porque essas crianças ainda estão em processo de desenvolvimento, né, da alfabetização, por isso que eles estão em diferentes níveis de escrita. Então, é importante que esse ambiente seja um ambiente alfabetizador e você precisa ter o alfabeto lá na parede, bonitinho, para a criança se apoiar. Certo? Então, você não vai iniciar sua aula já enchendo o quadro de atividades. Você vai fazer nesse primeiro momento, você vai falar sobre o alfabeto, vai fazer com as crianças, vocês vão conversar com as crianças, vocês vão falar para as crianças que a pandemia gerou prejuízo, que estamos ali na escola para que todos possam desenvolver aprendizagem, a escola é lugar de aprender, estamos aqui para aprender a ler e escrever, então eu preciso da ajuda de todos vocês, os que já sabem, precisam ajudar os que ainda estão em processo de desenvolvimento, que ainda estão aprendendo, que precisam de ajuda, toda aquela conversa para poder diariamente fazer
falar as letras do alfabeto com todos os alunos e o som da letra. Que letra é essa? Como é que é o nome dessa letra? Que som que ela faz diariamente? Fazer uma palavra que começa com essa letra. Não, nessa hora não fala isso. Nessa hora fala o nome da letra na ordem alfabética e o som que ela faz. Os que já sabem, eles ficam um pouco incomodados. Então, por isso que é importante fazer essa conversa com eles, para que eles ajudam, vão ajudar todo mundo junto aqui, fazer esse momento de apresentar o alfabeto, que nós precisamos repetir todos os dias, porque a memória faz parte do desenvolvimento da aprendizagem, ela está envolvida e precisa de repetições para consolidar essa aprendizagem. Então, é importante que isso seja feito diariamente. Sugestão número 3. Inicie a sua aula escrevendo no quadro a data, mas fazendo uma mediação coletiva para que todos compreendam como que a gente pensa para escrever. Então, trabalha com a consciência silábica já nessa mediação coletiva para escrever a data. O que é isso? Como é que eu faço isso? Na minha cidade, o nome é Capão da Canoa. Então, eu já vou mediar. Quando eu vou falar Capão, como que eu penso para escrever essa palavra? Capão. Quantos pedacinhos tem? Vamos contar. Capão. Quantos pedacinhos? 2 pedacinhos. Quais letras eu uso para fazer o primeiro pedacinho? Qual é o primeiro pedacinho? K. Como que eu escrevo K? Aí depois o próximo. Como que eu escrevo o próximo pedacinho? Capão. Como que eu escrevo pão? Aí, os que já sabem vão falar capão, tá? E aí eu dou um espacinho, né? Então, eu já vou trabalhando segmentação, os pedacinhos, a separação entre as palavras. E aí eu vou fazendo essa mediação coletiva para que todos vão avançando. Sugestão número 4. Faça essa conversa com a turma e tem que dar atividades diferenciadas para as crianças, porque tem criança que vai estar com atividades do 3º ano, tem crianças que vão estar silábicos alfabéticos, silábicos. Então, como é que vocês vão fazer? A minha sugestão é que separem em grupo de cores, mas antes converse com as crianças. A prof vai dar atividades diferenciadas para vocês, tá? Então, o grupo tal vai receber uma atividade, o grupo da cor tal vai receber outra atividade e o grupo tal vai receber a outra atividade. Preciso que todos tenham, né, o respeito, porque primeiro a prof vai falar com o grupo tal, depois com o grupo tal, depois com o grupo tal. Então, preciso de silêncio para eu falar. E aí, vocês passem as atividades diferenciadas para cada nível, né, para que todos avancem. Se os silábicos, vocês estão trabalhando as sílabas, ensinando as letras, as sílabas simples, para esse grupo tem que estar dando essa determinada atividade. Agora, você está ensinando sílabas complexas, aí você dá para o outro grupo que está trabalhando sílabas complexas. Aí o outro que já está lá no 3º ano, está desenvolvendo atividades lá do 3º ano, dá atividades para esse grupo, porque se você der tudo atividade do 3º ano, todo mundo no 3º ano, os que ainda estão em desenvolvimento estão queimando etapas e não vão desenvolver. Não adianta, não tem como queimar etapa. Eles não vão desenvolver.
Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, é difícil? É. Ficou complicado? Ficou. Dificultou? Dificultou, mas o que a gente vai fazer? Né? A gente teve a pandemia e a gente teve toda essa função. Então, agora a gente precisa trabalhar assim, dessa forma. Sugestão número 5, última sugestão que eu dou é: trabalhe com a ludicidade. Deixe o final da aula para trabalhar atividades lúdicas, atividades de joguinhos, atividades de brincadeira, para que todos participem juntos dessa atividade e que todos desenvolvam. Né? Então, essa hora é a hora deles todos brincarem juntos de atividades lúdicas que você pode estar desenvolvendo com todos os níveis de escrita junto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Toda quarta-feira ao meio-dia tem um vídeo novo aqui nesse canal falando sobre educação, alfabetização. Se você quer um conteúdo complementar, me segue lá nas redes sociais. Diariamente posto conteúdos para complementar esse assunto aqui. E se você quer se aprofundar ainda mais, eu tenho um curso sobre alfabetização, ele se chama Ensinarte. Eu falo sobre como alfabetizar na atualidade e práticas de sala de aula, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!